future. Estamos começando mais um Portal Eventos Bio, nessa sua segunda temporada. Temos aqui conosco hoje Alexandre Sampaio de Abreu, nascido em 17 de março de 1956 no Rio de Janeiro, carioca da gema. É um empresário com mais de 40 anos de atuação no mercado hoteleiro nacional, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo, CNC. O executivo também é coordenador do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, CETUR, que une mais de 20 entidades associativas empresariais do turismo, além de representantes do turismo nas federações do comércio dos estados. Membro do Conselho Nacional do Turismo, coordenador do Comitê Brasileiro de Normalização em Turismo da ABNT, órgão de planejamento, coordenação e controle das normas relacionadas ao turismo. E vice-presidente de hotelaria do Sindrio, Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. Bom, e aqui tem mais um amplo currículo, mas nós vamos conversar e no decorrer da entrevista a gente vai saber mais sobre ele. Alexandre, você é um empresário muito conhecido, mas eu gostaria de começar essa entrevista se você informasse ao nosso povo um pouco sobre a origem da sua família aqui no Brasil. Primeiro, um prazer estar aqui com você, Sérgio, nessa sua jornada. É importante para trazer conhecimento, desenvolver histórias de pessoas ligadas a eventos e turismo. É muito salutar que você tome essa iniciativa. Eu tenho 69 anos, tenho 68 anos e milito em hotelaria. Eu comecei, na verdade, não em hotelaria, comecei na aviação, eu trabalhei na Varig. Eu perguntei agora dos seus avós. Ah, sim. Né? Vamos lá para trás. Vamos falar. Vamos começar lá para trás. Meu pai é de origem portuguesa, ele veio para cá nos idos no início dos anos 50, um pouco mais. Eles eram empresários da Ilha da Madeira, porque o português, o madeirense, ele tem muito ele é muito cioso das suas origens. Então a Ilha da Madeira é um paraíso, eu tive a oportunidade de conhecer lá, muito bonito. E eles eram, meu pai e minha avó paterna eram empresários da área de panificação, tinham um pequeno comércio, etc. E meu tio migrou para a Venezuela, ficou lá nos tempos áureos da Venezuela, e um irmão mais velho já tinha vindo para cá, né? Então, como a situação lá estava uma situação assim, não muito... Portugal naquela época não era um país ainda como é hoje, tão pujante. Então ele resolveu vir para o Brasil e aqui conheceu minha mãe. Ela foi uma das primeiras funcionárias do BNDES, que tinha sido constituído naquele ano, impressionante, nos idos de 55, mais ou menos. E aqui eles se conheceram e se casaram, né? Eu sou o primeiro filho, teve uma outra irmã. Meu pai empreendeu na área primeiro na área de empresas de ônibus, linhas de ônibus urbanas do Rio de Janeiro, depois uma empresa de fabricação de lotações e ônibus também no Rio de Janeiro, que desenvolvia veículos, né, urbanos para todo o Brasil, inclusive. Depois concessionárias de automóveis, também galpões industriais, a gente incorporava e alocava esses galpões, e depois acabou fazendo um hotel na Princesa Isabel, em Copacabana, nos idos de 70, a época estava expandindo muito o turismo no Rio de Janeiro, principalmente. Então ali empreendeu um hotel, fez o hotel, o Rio Copa Hotel, foi o primeiro hotel ali naquela área do grupo, um hotel, né, mid-scale. E assim eu comecei na área de turismo dessa maneira. E ele também acabou empreendendo na área de turismo como uma experiência de diversificação de investimento. Basicamente foi isso. A origem então dele é de Portugal, da Ilha da Madeira, tinha um pequeno comércio, panificação, etc. E minha mãe ela sempre foi dona de casa, mas na verdade se formou e foi trabalhar no BNDES, mas com o casamento saiu do BNDES. Ficou como dona de casa mesmo, vamos dizer assim. Meu avô materno, ele foi comerciante o tempo todo, ali na Costa Verde, Paraty, Angra, teve de tudo um pouco, teve
Teve até um pequeno hotel em Paraty. Depois eu conheci o hotel, nossa, o hotel tinha umas chaves enormes, e acabou vendendo. Não devia ter ficado na hotelaria lá, mas ele foi comerciante, a maior parte do tempo, chegou a ter o hotel em Paraty. Bom, a família gostava de hotel para já tinha lá o sangue na família, né, alguma coisa. E agora, a sua formação, professor? Eu sou formado em contábeis, né, formei na UFRJ e depois complementei, fiz 2 anos de Direito na Cândido, mas não terminei. E enveredei nunca cheguei a exercer, porque eu acabei praticando o processo de contábil numa gestão administrativa, né, das empresas da minha família. Na verdade, eu trabalhei durante um tempo, comecei a minha vida profissional na Varig, trabalhei no serviço de atendimento especial, porque ali exigia que tivesse pelo menos 1 ou 2 línguas. Então eu trabalhei como a gente... Quais línguas você? Inglês e francês, que eu podia naquela época, eu tinha uma fluência boa, ainda tenho inglês, francês nem tanto. E aí eu acabei sendo deslocado para a Varig, fui lá um ano e meio, até que meu pai sugeriu que eu fosse trabalhar com ele, porque já tínhamos hotel, então ele pediu para eu trabalhar com ele. Comecei na área de vendas e fui galgando, chegando na parte administrativa. Nessa época nós já tínhamos 2 hotéis, então eu fui trabalhar em Macaé. Macaé teve um hotel. O primeiro hotel que nós tivemos foi nos anos 70, né, como eu falei, depois o grupo se cindiu. Nós já fizemos, aliás, antes disso o grupo teve ele e o meu pai e o irmão dele. E aí fizeram um hotel em Macaé, nos idos de 82, não, minto, dos anos 80, início dos anos 80, fizeram um hotel em Macaé. Macaé estava iniciando a explosão da parte petrolífera, estava demandando muito hotel, na verdade foi um sucesso. E depois os filhos começaram a ascender na vivência do grupo, e aí houve um desentendimento, a gente resolveu separar os hotéis. O grupo, né? O Rio Copa foi comprado por uma pessoa ligada à área de transporte urbano, ficando em sociedade com meu tio, meu sobrinho e o meu primo, e nós ficamos com o hotel de Macaé e empreendemos um hotel novo no Rio de Janeiro, que é o Copa Sul Hotel, nosso, sozinho, naquela época, que foi constituído e ficou pronto em 86. E aí eu fui trabalhar lá, né, fiquei em Macaé, tocando o hotel de Macaé durante um tempo, de 82 até 86. Em 86 eu vim para o Rio de Janeiro participar da gestão desse novo hotel, que é o Copa Sul Hotel, ali na Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Francisco Sá, ali no Posto 6. Minha atividade é essa, hotelaria e a parte ligada à administração. Logicamente, continuaram conosco. Nós empreendemos também uma imobiliária, que era incorporadora de galpões industriais, basicamente assim. Então, eu tive um expertise voltado para essas 2 áreas e também na locação de imóveis próprios que o grupo tinha. É isso. E hoje, esses 2 hotéis. Macaé teve um problema numa época? Macaé foi um grande aprendizado, porque a Petrobras, naquela época, a exploração de petróleo do offshore estava começando, muito movimento, o hotel tinha ocupações assim plenas, overbooking, etc. E depois entrou em crise, na crise do petróleo, realmente sofreu muito. A Petrobras foi muito incisiva, né? Era muito incisiva nas negociações de preços, contratos, etc. Aí eu perdi meu pai num acidente. A gente ia a gente empreendendo em Macaé, nós nos revezávamos indo para lá, né? Era uma estrada, naquela época não era uma estrada duplicada, então eu ia uma semana, ele ia outra semana. Num dessas idas, ele sofreu um acidente fatal, veio a falecer. E eu fiquei totalmente sozinho na parte da hotelaria de Macaé e do Copa Sul também. Toquei os hotéis, aumentei um pouco as unidades em Macaé, já dei uma renovada, mas convivendo sempre com a dificuldade da Petrobras ser muito difícil nas negociações. E nessa época começaram a entrar novos hotéis em Macaé, inúmeros deles, né? E com a crise do petróleo, eu comecei a discutir a possibilidade de arrefecer um pouco aquela atividade, porque Macaé não tinha, agora está começando a desenvolver um processo de um viés turístico no final de semana, mas ainda é incipiente.
Então era um hotel extremamente corporativo, com uma grande concorrência e com preços muito discutidos com a Petrobras, que talvez não permitisse uma lucratividade adequada. Mas eu empreendi, continuei com o hotel até durante algum tempo. Na última crise de negociações eu resolvi, e já tendo a recessão da atividade econômica no Brasil, tendo chegado também no petróleo, eu resolvi fechar o hotel durante 1 ano, 2 anos, e recebi inúmeras propostas de compra, mas resolvi não vendê-lo, mantive o hotel, tinha capital para isso, ficamos com ele até que ele foi recentemente adquirido pelo Sistema S. Eu já não fazia parte mais da sociedade, estava ligado à minha irmã e minha mãe, mas eu sugeri a elas que vendessem o hotel porque o Sistema S queria fazer, a FEComércio queria fazer um SENAC lá de grande proporção, e a Firjan lá, que é a Federação das Indústrias de Engenharia, já tinha uma presença muito grande lá, né, que é o SENAI, e a FEComércio, através do SENAC, queria atender toda aquela demanda de formação de mão de obra ligada ao SENAC, então eles adquiriram o hotel, e hoje é uma unidade do SENAC SESC, que é híbrida lá, muito boa, e está atendendo bem a população e a atividade econômica da hotelaria local e também de todos os serviços relativos ao comércio lá na região de Macaé. Bom, você citou aí tua irmã Matilde, né? Minha irmã, ela, durante algum tempo, ela trabalhou comigo, depois ela se afastou, ela casou, teve 3 filhos, né, teve que cuidar da família, etc. E depois ela se separou, então foi sempre uma situação, né, é uma situação difícil, familiarmente falando, e ela acabou se afastando e hoje não participa mais, né? Mas, ela ficou de Macaé e vendeu lá e hoje o Copa Sul é só seu. Copa Sul, não, a gente tem uma participação, ela tem uma participação comigo no Copa Sul, nós vendemos, eu vendi minha participação para eles em Macaé, depois eles resolveram, participaram da venda, ou concordaram com a venda, vamos dizer assim, e saímos todos de Macaé. E hoje eu sou majoritário aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, com o Copa Sul Hotel, e também temos a parte da imobiliária, etc., que ainda faz serviço, faz negócio do qual eu participo. E tua mãe? Minha mãe sempre foi, afastada, com o falecimento do meu pai, minha mãe exerceu o direito dela societário, mas ela sempre confiou na gente, nunca teve nenhum problema de convivência, nós vivemos muito bem. Minha mãe está com 92 anos já, então está firme e forte, com saúde boa. Está cadeirante, porque ela sofreu uma queda, mas está... Se deu um belo susto na época. No mais, ela está bem, está muito bem. Minha irmã criou 3 filhos muito bons, muito bonitos, muito profissionais. Um é oftalmo, a outra é odontóloga e o terceiro é o gênio da família, porque ele se formou em jurídico, em direito, nas primeiras turmas da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. E aí ele se laureou com mérito, resolveu fazer uma extensão, foi convidado para o professor fazer uma extensão em Harvard, foi para Harvard, fez a complementação universitária lá, pós-graduação, mestrado e doutorado. Hoje ele mora nos Estados Unidos, é professor universitário nos Estados Unidos de Direito Comparado. Está muito bem. Aliás, ele está aí, ele veio para passar as férias aqui no Brasil, mas ele está muito bem lá, está trabalhando. Dá orgulho para a família. Ele é o orgulho da família. Minha irmã tem muito orgulho dele, tem que ter mesmo. Ele é professor em Washington, então está bem. De vez em quando ele passa no Jornal Nacional, o Jornal Nacional pede a opinião dele sobre a política americana, então ele participa. Ele é Sampaio? Como é que é o sobrenome? Não, ele é o... Quer dizer, quando eu vejo no Jornal Nacional, como é que a gente vai saber quem é ele? É o seguinte, ele é Guga, né? Gabriel Sampaio Ważniewski, porque o pai dele é de origem polonesa. Já faleceu. Ważniewski. E ele manteve o sobrenome dele, do pai, mas ele tem Sampaio e não manteve o Abreu, mas botou o Ważniewski, que ele tem lá no sobrenome dele. Muito bom. E como e por que você decidiu entrar para a área sindical? Foi uma situação interessante. Nos anos 2000, nós estávamos passando pelas crises cíclicas que o Rio de Janeiro tem, principalmente na área de segurança, né? Afetava muito o setor de turismo, ainda afeta, né? Mas graças a Deus hoje a gente está mais estável, a violência está restrita mais à Zona Norte, a Zona Sul está com a política de recepção aos turistas. Para quem não é do Rio, o que é Zona Norte?
Zona Norte é o seguinte, vamos fazer o seguinte, pós-túnel, saindo da Lagoa, você pega o túnel Rebouças, para lá é tudo Zona Norte, entendeu? A Zona Sul fica restrita a Lagoa, Ipanema, Leblon, Copacabana, Leme, Lido. Ali, tem gente que considera o Flamengo e Botafogo também Zona Sul. Eu diria que é uma área mais central, né, junto com o centro da cidade. Mas você só entra na Zona Norte a partir da continuidade, estando no centro, a partir do Maracanã. Dali você já entra na Zona Norte, né? Então, em suma, estava havendo uma violência muito grande e isso afetava muito a rentabilidade do hotel, principalmente. Então, eu resolvi, assim, sozinho, me via impossibilitado de ajudar. Então, como a Andorinha não faz verão sozinho, eu me juntei ao sindicato de hotéis. Naquela época era um sindicato de hotéis, bares e restaurantes do Rio, um grande sindicato, inclusive muito forte. Só perdia para São Paulo no sindicato daqui, similar. E aí havia uma gestão dúbia lá, uma gestão assim controversa, né? 4 pessoas estavam lá se perpetuando no poder, mas principalmente uma gestão muito contestada. Aí um grupo de empresários, inclusive eu cito aqui da rede hoteleira, que era a Luxor, a antiga Luxor, Ângelo Vivaco estava nesse processo, que é um prócer da hotelaria nacional, estava nesse métier, nesse meio, junto com grandes restauranteiros do Rio de Janeiro, não afamados assim como chefes, mas sim donos de empreendimentos inúmeros no Rio de Janeiro. Eles se juntaram e resolveram levantaram. Na verdade, desse grupo de 4, eles se desentenderam e aí afloraram documentos comprometedores. E aí esse grupo de empresários se juntou, chamou o presidente que estava exercendo um papel ali naquele momento e falou para ele, olha, se você não compor aqui, não sair, você vai ter problemas com a justiça. Ele resolveu compor, mas houve uma chapa concorrente. Esse grupo de empresários ganhou a eleição e aí me chamaram, porque eu fui chamado para fazer uma auditoria antes, para prover informações para o grupo. Eu fiz uma auditoria, entrei lá e fiz uma auditoria e entreguei um relatório de auditoria para esse pessoal. Aí eles me chamaram para ficar com o vice-presidente, né? Aí eu fiquei, não vi problema, mas aí o presidente em exercício teve um câncer fulminante e morreu em 6 meses. E eu assumi a presidência do sindicato, isso em idos de 2000. De lá para cá, eu praticamente não saí mais. Eu militei na presidência do Sind Rio, depois do Sind Rio ele se dividiu, né? A BH do Rio achou que tinha que ter um sindicato próprio, né? Houve um litígio, uma lide naquele problema lá da representação. Hoje o Sind Rio é só alimentação fora do lar e existe um sindicato hoteleiro no Rio de Janeiro ligado à BH. E aí eu continuei por alguns anos, eu reformei todo o sindicato, fiz uma gestão empresarial, mudamos a sede, fizemos uma expansão de filial na Zona Norte também. Em suma, dotei o sindicato de muitas técnicas, não, mas numa gestão, não era sozinho, não era só eu, tinha uma série de empresários também de porte na área de alimentação. Fizemos uma gestão muito propositiva e aí esse sindicato ele é ligado ao sistema da CNC, né? Ele pertence à Federação Nacional de Hotéis, que é uma das 7 federações nacionais ligadas à Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Então, como eu ascendi, eu era o primeiro, era o sindicato mais forte dessa federação. Naquela época também houve uma conturbação pela sucessão da presidência da federação naquele momento. Uma pessoa que se habilitou, que era o Norton Lenhart, inclusive, né, que é nosso partícipe, também na academia, ele se habilitou, ele foi chamado pelo pessoal do Sul para compor uma chapa de transição. Ele, então, houve uma tentativa de botar o vice para assumir, ele não quis, o outro também estava doente, o terceiro, o Norton entrou e assumiu, com o nosso voto, de todos os sindicatos votantes, assumiu a presidência. Nessa época, a CNC estava suscitando um sistema de padronização dos mandatos e também da sistemática de funcionamento. Então, ele ficou lá 9 anos, fez um mandato pleno,
depois um de transição e complementou já da nova gestão de mandatos. E eu fiquei como vice dele todo esse tempo e assumi, então, em 2010, a Federação Nacional de Hotéis, do qual estou até hoje. Aí que eu entrei nessa vida sindical foi meio de paraquedas, meio sem querer, né? Mas também dotei a federação, o Norton deu início a esse processo, eu complementei, fez um trabalho excelente, o Norton, eu complementei esse trabalho, expandi a federação hoje, transferi a sede da federação para Brasília, porque ela estava no Rio de Janeiro, não tinha razão de ser, mas sendo uma federação nacional, levamos ela para Brasília e, em suma, fundei capítulo, aí desenvolvi uma série de ações da Federação Nacional e assumi, a convite do Dr. Antônio de Oliveira Santos, a coordenação do Conselho de Turismo da CNC. A partir daí eu participei mais ativamente da confederação como diretor, inclusive. No período que você e o Norton estavam na direção da federação, um dos trabalhos fortes que vocês fizeram foi na elaboração da primeira Lei Geral de Turismo. É verdade. Vocês podiam comentar como é que foi aquele trabalho? O Norton se interessou sobremaneira nisso. Nós temos uma assessoria que está conosco até hoje, a doutora Líria Soares, da Opeleges. Ela trabalhou ativamente para a normatização e a padronização desse sistema. O Norton, utilizando o relacionamento que a federação tinha com as outras entidades de turismo via conselho, né, da CNC, ele conseguiu trazer essa discussão à baila envolvendo todos os artífices, todos os participantes dessa Câmara Empresarial, naquela época Câmara, mas agora Conselho de Turismo da CNC, e houve uma discussão bastante válida num ambiente parlamentar que era muito interessante de receber essas contribuições verdadeiras, democráticas e realmente críveis. Então a gente fez um trabalho ali, a federação, o Norton capitaneando, fez um trabalho muito importante que resultou na publicação de um compêndio, que era o resumo, vamos dizer assim, dessa nova sistemática da Lei Geral, que perdura até hoje, apesar de agora termos votado uma atualização, que não está sancionada ainda totalmente, porque tem pequenos detalhes ali a serem resolvidos, mas vai com certeza ser promulgada rapidamente, agora, ainda nesse governo, eu espero. Mas o Norton e a federação ajudaram muito, junto com a CNC, deram todo o arcabouço, o apoio jurídico institucional para isso ser desenvolvido. Eu me lembro eu cheguei a participar de uma ou duas reuniões gerais com todas as entidades, discutindo em profundidade a lei, sugestões. Foi muito interessante aquele momento, muito rico, e realmente a CNC teve um papel fundamental nisso. O Norton ele tinha uma atuação junto ao MT, a Federação. Como é que está? O Norton sempre achou que nós tínhamos, né, nós, Federação, e a própria CNC tinha que ter uma participação mais efetiva a nível da Organização Mundial do Turismo, do qual inclusive nós somos associados. Na verdade, a Federação não, quem é associado é a CNC. Naquela época, acho que o Norton propôs que a gente pagasse uma joia e também participássemos. Acho que foi pouco tempo que a CNC outorgou a ele a possibilidade dele representar a CNC lá, usando a cadeira da Federação. Foi importante, o Norton ele participava, ia sempre com o diretor, dado que as reuniões eram em espanhol e inglês, mas ele espanhol fala bem, então ele participava muito ativamente. A minha proposta de trabalho não era essa, a minha proposta de trabalho sempre foi mais desenvolver os sindicatos e fazer uma gestão mais nacional. Então eu me afastei, quando eu fui eleito, eu me afastei dessa proposta, apoiei o Norton quando ele estava nessa linha, nenhum problema, mas eu entendi que para sucedê-lo eu tinha que ter uma proposta diferente e entendi que era mais importante fortalecer os sindicatos e potencializar a institucionalização do turismo no Brasil mesmo, entendeu? Ou através da CNC, ou através da atuação da Federação. Tanto é que a Federação hoje, nós somos talvez uma das maiores federações, maiores até que muitas FEComércios. Nós temos 86 sindicatos de todo o Brasil, exceto São Paulo, que agora estamos voltando a São Paulo. Então nós dividimos em capítulos, então eu tenho assim, capítulo Rio Grande do Sul, capítulo São Paulo também agora, capítulo Paraná, capítulo Nordeste, capítulo Minas e capítulo Rio de Janeiro, para poder ajudar na gestão, porque realmente são peculiaridades e assim, especificidades
que esses estados têm devido à presença em números de sindicatos que precisam de uma atenção específica e uma atuação muito prática. Eu cheguei a abrir, a Federação abriu escritórios no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, e no Nordeste nós chegamos a abrir em Recife. Com a reforma sindical, que acabou com a contribuição sindical obrigatória, realmente o orçamento diminuiu bastante, nós tivemos que fechá-los. Eu mantive só o escritório do Rio de Janeiro, que na verdade ele trabalha de maneira assim, híbrida com a CNC, naturalmente, mas eu mantive o escritório de Minas, os outros eu fechei e abrimos os capítulos que permitem essa gestão em parceria com os sindicatos nessas áreas. Foi uma experiência, está sendo uma experiência mais positiva, mais partícipe por essa participação dos sindicatos e tem sido mais eficaz, inclusive, depois de superar aquela crise da falta de recursos na área sindical. Como é que vocês estão tratando? Quais perspectivas nessa área, nesse sentido? Houve uma decisão recente, a reforma trabalhista foi sumamente importante, não discuto ela sob o ponto de vista como empresário que sou, eu reconheço a validade dela e acho realmente que havia, vamos dizer assim, a situação sindical, havia assuntos a serem corrigidos. Mas também acho que, tornando a contribuição sindical não obrigatória, talvez não tenha sido o cuidado de montar uma estrutura que possibilitasse aos sindicatos ter a representatividade adequada para poder continuar. Então, recentemente o Supremo Tribunal Federal sancionou e deu corporatividade, ou melhor, deu obrigatoriedade da contribuição sindical assistencial oriunda da Convenção Coletiva de Trabalho. Qual seja, se o sindicato laboral e patronal fizerem e negociarem uma convenção coletiva, eles têm o direito de criar uma contribuição assistencial, que é mais do que justa, porque foram eles que negociaram isso, em caráter ainda necessariamente não obrigatório, porque é garantido o direito de oposição, ou seja, o laboral pode não querer pagar essa contribuição e tampouco o patronato também não é obrigado a pagar, desde que se manifestem num prazo hábil estipulado pela própria convenção. Sendo assim, houve uma melhora, mas não a solução do problema. Acho que fecharam milhares de sindicatos no Brasil, alguns, não nego, de gaveta, que deveriam fechar mesmo, mas alguns outros que valeram, que tiveram sumamente importantes para a contribuição de estrutura. Na CNC nós temos sindicatos muito ativos, a federação é bastante ativa em toda a defesa dos direitos, ou dos deveres, ou do ambiente, né, de negócios dos empresários de hotéis e restaurantes. Participo com as outras entidades do setor, tanto na área de alimentação quanto hotelaria, nas decisões mais importantes, como, por exemplo, agora na reforma tributária, mas está atenta que esses sindicatos façam condições de se proverem, de se ajustarem, para serem estruturados como entidades que se autossustentem. O doutor Antônio foi presidente do CNC por muitos anos e agora nós estamos na presidência o Tadros, né? José Roberto Tadros, nosso presidente atualmente. Que é um hoteleiro, inclusive, né? Isso, hoteleiro em Manaus. O que mudou com essa mudança de presidente? O que você... Eu sei que a CNC é um transatlântico, quer dizer, qualquer mudança de rumo não é que nem se fosse uma lancha, né? Não, mas claro. O que mudou? Não, eu devo ressaltar que ainda na gestão do Dr. Antônio, um homem visionário, ele percebeu que talvez a questão da sustentabilidade sindical iria se alterar dramaticamente com, né, governos procurando mexer nisso. Então, ele já naquela época, através de uma sistemática de incorporar prédios em Brasília, ou seja, construir e locá-los, ele geraria recursos porque a Receita deixaria, ou melhor, concordou que esse tipo de sistemática para gerar recursos era crível e era legal. A CNC não pode, ela, ter negócios que envolvam outros tipos de formulação ou de atividade comercial, até para não concorrer com a atividade empresarial, né? Mas ela pode comprar, incorporar e fazer prédios para locação. Isso está no cerne da questão da sobrevivência da CNC. E foi feito durante a gestão do Dr. Tadros, do Dr. Antônio, foi feito com muito sucesso e foi dado continuidade a esse processo pelo Dr. Tadros. Então hoje a CNC tem um enorme patrimônio em Brasília,
praticamente 80% dele locado ou em vias de locação. Isso garante um recurso adequado para que ela provenha, né, a sua própria sustentabilidade, mas também ajude as federações do comércio em suas práticas e vivências. Eu devo ressaltar que só 5 federações do comércio são autossuficientes. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio e Minas Gerais. O resto, se for fazer todo o processo que é necessário, empreender filiais, construir para atender em várias cidades da sua área de atuação estadual, vários municípios que precisam da atuação do SESC-SENAC, não haveria recursos suficientes. Então a CNC ajuda, né, empreende, colabora, suscita junto a essas federações do comércio que ela desenvolva um trabalho para atendimento do seu público-alvo, sejam laborais, sejam o patronato. Nós, na verdade, devemos ressaltar que os recursos parafiscais que a CNC tem, que provém para todo o sistema S, né, que foi concebido na época de Getúlio Vargas, ele é extremamente democrático. Ele arrecada um pequeno valor da folha de pagamento que, devido da sua massa de arrecadação, gera um recurso suficiente para poder reverter em obras que atendem basicamente os nossos colaboradores e outras tantas que fazem atendimento para o patronato na sua formação de mão de obra, especialização da atuação do SESC-SENAC, que são o mister da nossa atuação social e de formação profissional. Então, a CNC procurou desenvolver aquela máxima de autossustentabilidade e de dar retorno à sociedade através de presença de SESC-SENAC em quase todo o Brasil. E a gente tem exemplos, aqui em São Paulo, por exemplo, o SESC em São Paulo tem uma atuação... É uma referência cultural, né? Recentemente faleceu o Danilo. Isso, o Danilo, Miranda, perdemos o Danilo, é verdade. Um dos maiores ídolos. Ele era mais ministro da cultura do que muitos ministros. É verdade. E reconhecido como tal, né? O doutor Abraham faz aqui uma gestão da FEComércio São Paulo de muita propriedade, muito assertiva, é uma referência para todos nós. Alexandre, qual a importância e por que é importante os cidadãos terem uma participação institucional, participar de sindicatos, entidades, ONG? Qual a importância e por que nós temos menos cidadãos que deveriam estar e como é que poderiam melhorar a participação? O que eu acho que a CNC na gestão do Dr. Tados, né, se preocupou muito e tem se preocupado não só em expandir. A CNC hoje está, através das suas FEComércios, o sistema SESC-SENAC, está presente em inúmeras cidades de porte, onde tem núcleos habitacionais que precisam do sistema S, está presente. Você vê que o SESC faz um trabalho extremamente importante que vai desde o ensino médio, a escola de referência que tem na Barra da Tijuca, né, foi um empreendimento do Dr. Antônio, que é referência mundial no ensino, quer dizer, era trazer formação, trazer pessoas de pequenos alunos de ensino médio, ou que tinham saído do elementar, que tinham notas boas e que existia também para atender população ou famílias de pouca renda, trazer para o Rio de Janeiro, internava elas aqui, dava todo o provimento com professores juntos. É uma escola de referência que tem lá na Barra da Tijuca. Mudou um pouco, mas ela continua sendo um órgão, um nível de formação muito importante para o Brasil. Esse processo de fazer com que a arrecadação que saia do empresariado, de maneira parafiscal, como nós chamamos, gerido pelo sistema SESC-SENAC e devolvido em forma de mão de obra, de formação, capacitação, saúde, nós temos saúde, cultura, lazer no SESC, temos também toda a parte de atendimento na área de especificidades de centros de lazer, como hotéis e clubes de lazer, e no SENAC todo o seu rol de formação das mais variadas especificidades dentro do comércio como um todo, serviço e turismo. Por que é importante termos um empresariado participando? Primeiro, nós temos que entender que essa pequena contribuição que a gente dá, ele é revertido e fornece grande parte para atendimento da sociedade e dos nossos colaboradores. Um colaborador atendido pelo SESC, pelo SENAC, ele é um colaborador mais efetivo, mais partícipe, é um colaborador que entrega mais para a sua empresa e ele percebendo que o seu empresário, no qual ele está vinculado como funcionário, tem uma visão também nesse sentido,
essa harmonia do capital-trabalho é que faz a grande gestão que hoje nós temos em prol da nossa categoria. Por que é importante participar? Se nós temos uma diversidade maior, uma participação maior, esses recursos vão ser melhor geridos, a renovação da gestão dessas entidades se torna mais democrática, mais partícipe, mais rejuvenescida, porque o que a gente sente é que às vezes as pessoas acabam tendo que ficar porque não existe a renovação. Então é importante que o empresariado jovem perceba isso, tenha a responsabilidade disso e se apresente para poder participar não só das entidades, para poder votar e ser votado. É bem verdade que o Brasil, com as suas crises naturais e cíclicas, demande do empresariado uma participação mais efetiva na sua própria capital e na sua própria empresa. Mas é possível conciliar. Se nós profissionalizarmos essas entidades, e a CNC tem desenvolvido um trabalho nesse sentido, de muita profissionalização, nós vamos conseguir não ter uma demanda excessiva em relação a isso, montar equipes de gestão adequadas, que vão dar o resultado adequado para essa própria categoria, no sentido de entrega, auxiliados, claro, pelas FEComércio e pela CNC, a nível de formação dos mais variados matizes, mas também que provém formação de gestão para os presidentes e para as diretorias desses sindicatos. Então isso é importante que a CNC faça isso e ela o faz com muita assertividade. Quanto tempo do seu tempo você dedica a parte CNC, federação, etc., e quanto você dedica à sua empresa? Eu tenho que ressaltar aqui uma coisa, às vezes as pessoas também não têm toda essa, não diria felicidade, mas eu tenho assim um legado, né, que vem de origem da família há muito tempo. Eu também sempre estruturei as minhas empresas de muita capacidade técnica dos meus auxiliares. Então eu tenho uma gerente operacional que está comigo há quase 20 anos, tenho um controller que está comigo quase esse tempo também, tem uma estrutura, né, na parte contábil que provém essa adequação, essa sustentabilidade. Então eu consigo me dedicar quase 50% nas minhas empresas, 50% para as atividades sindicais e da federação e na própria CNC. Mas é importante você não desprover a sua empresa para se dedicar só a uma situação, porque primeiro que você vai fazer um trabalho não muito conveniente, porque se você se dedica totalmente perdendo a capacidade de ser empresário, você se desqualifica para isso. Então, é importante você ser empresário e estarem lá os empresários para poder ter essa representatividade e também ter a noção exata de como é a interseção entre ser empresário, ter a sua vivência, ter as suas agruras e reproduzir as melhores formas de dar retorno para esse empresariado, vivenciando também na sua atividade empresarial. Então, eu consegui montar um time muito bom, graças a Deus, está comigo há muitos anos, e isso me dá uma certa tranquilidade, por exemplo, para poder contribuir durante mais algum tempo. Mas se você se dedicasse 100% à sua empresa, você teria conseguido fazer mais? Ou talvez você tivesse tido um hobby, outra coisa? Como é que seria a tua vida se você não tivesse? Não, na verdade, primeiro, eu acho que eu empreendi na limitação do meu capital disponível, do que eu poderia fazer. Hoje a empresa pode aplicar, nós temos aplicações financeiras adequadas, temos uma garantia de aluguéis através da empresa de locação, da imobiliária, que provém um recurso adequado. Não devemos esquecer que a gente passou por várias crises no Brasil, quer dizer, e a própria pandemia também nos exigiu sacrifícios enormes, né? Eu consegui não perder praticamente. Primeiro, pela doença não perdi nenhum funcionário. Segundo, passamos por vicissitudes que a pandemia nos forneceu e a gente conseguiu conciliar, eu consegui conciliar como manter a empresa. Por exemplo, nós fizemos atendimento de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas durante a época da pandemia com valores subsidiados por um crowdfunding, por exemplo. Isso é uma prova de que a gente tem atividade empresarial mormente para poder manter a empresa de pé, ao mesmo tempo que a gente consegue, com o network, buscar possibilidades de manter a empresa. Eu acho que eu poderia expandir mais, com certeza poderia, mas a responsabilidade que eu tenho em relação a compromissos pela categoria também é justamente, vamos dizer assim, gratificante, me permite usar o meu expertise empresarial para poder fazer com que haja um crescimento na atividade de representação sindical patronal. Eu queria que você falasse um pouquinho,
Porque foi muito da atuação agora da CNC e da Federação no período do PERSE e na reforma tributária. O presidente Tadros é um homem com uma visão, além de ser um grupo empresarial antiquíssimo lá no Amazonas, né, o avô dele migrou quase 100 anos atrás ali para a região amazônica. É uma empresa centenária que milita na área imobiliária, representação comercial, navegação, banking, e também teve negócio em borracha. E ele empreendeu hotelaria também, né? Então ele tem lá o hotel em Manaus. Essa percepção, essa sensibilidade do presidente Tadros em relação a isso, que permeou para todos nós, dirigentes sindicais de federações ou de sindicatos, com o exemplo que ele nos dá, nos impulsionou para que nós tivéssemos, na área de turismo, uma atuação vigorosa dentro da concepção do PES, e aí o trade todo, todas as entidades patronais assim o fizeram, também não devemos aqui desmerecer ninguém, pelo contrário, a União é que fez a força para a gente conseguir o PES. Toda a área de eventos, toda a área de hotelaria, toda a área de turismo como um todo, foi extremamente importante para a gente obter o que a gente hoje conseguiu. Agora, na reforma tributária, a CNC também botou à disposição, através dos diretores que queiram participar, estão participando, um grupo de trabalho para discutir as melhores formas de encaminhar as demandas da CNC dentro da questão tributária, que é extremamente tem uma multiplicidade de demandas e especificidades devido à representação da CNC, mas maiormente na nossa atividade de comércio, turismo e serviços, extremamente complexa. Ninguém tem dúvida que a reforma tributária foi feita um pouco mais para dar assim, uma guarida, para dar uma força, um refresco, podemos dizer assim, na indústria. E quem está pagando mais a conta é o setor de comércio e serviços, e turismo também. Mas, então, o que a gente tem que fazer é mitigar os efeitos dessa evolução, e aí eu não nego que fazer a reforma tributária na sua essência, é modernizar o sistema tributário brasileiro, que é uma sandice absoluta, botar a gente no primeiro mundo, ou seja, a redução de impostos, a sua superposição, a sua sistemática de facilitação para você poder prever melhor e usufruir melhor das suas especificidades, como o IVA, o CBS, etc., vai nos dar a condição de termos uma economia mais estável, mais adequada e que vai propiciar que a gente possa avançar para um futuro mais brilhante, não só do empresariado, como para o emprego, geração de rendas e aumento econômico. Então a CNC é extremamente responsável, uma ordem do Dr. Tadros, junto com a sua diretoria, está atento a isso, prover os recursos através dos participantes que queiram colaborar, através, por exemplo, da nossa divisão de relações institucionais lá em Brasília, da NARA, que participa e colabora e contribui com toda a sua equipe, nós também do setor também temos uma pessoa em Brasília, ou seja, nós acompanhamos todos os trâmites e acompanhamos muito agora na Câmara dos Deputados a nossa vivência das nuances e mudanças e pleitos que a gente conseguiu gerar um documento, ou pelo menos uma versão da primeira trâmite, né, primeiro trânsito da reforma tributária, extremamente equacionado, equilibrado e racional para o setor de comércio, serviço e turismo. Vamos ver agora no Senado, temos uma outra batalha pela frente de reproduzir ou de manter essa sistemática naquele avanço que a gente conseguiu. O turismo teve a felicidade de se fazer impor, nós temos lá, estamos qualificados com um regime especial, a alimentação gozou de um desconto de 40% sobre a resultante, mas eu quero ressaltar que o mais importante da reforma tributária foi que o secretário-geral da reforma, o API, falou: nós queremos um sistema, nós não vamos abaixar imposto, isso vocês tenham certeza, mas nós não queremos também aumentar. Então, acho que é importante termos noção de que é isso, nós não devemos incorrer em erros de aumentar tributo, que a tributação no Brasil não é baixa, né? É muito alta até. O grande problema do equilíbrio fiscal é que existe muito subterfúgio, muita forma de você mitigar o teu imposto, não pagar, todos não pagarem, alguns não pagarem, o que acaba resultando num resultado arrecadatório talvez aquém dos gastos que o Brasil precisa poder prover e entregar tudo que é necessário. Mas assim, a
CNC e a Federação foram muito felizes em estarmos juntos e irmanados com as outras entidades para obtermos o melhor resultado disso. Bom, e agora nós estamos com a batalha final, praticamente, que é no Senado. Nós teríamos mais 6 meses aí, tentando entregar dentro da máxima do presidente Lira da Câmara, de que nós terminássemos essa faina, vamos dizer assim, no final desse ano. O presidente Pacheco do Senado está vivendo uma situação atípica, né, porque nós temos a eleição municipal, isso atrapalha um pouco, né, o trabalho legislativo, mas ele também é mais cioso de passar. Na Câmara foi criado um grupo de representação de 8 partidos políticos que contribuíram do grupo chamado Grupo Gestor, que atuou bastante célere nisso. O Senado vai adotar uma metodologia, o relator Braga, que é o relator maior do Senado, na reforma tributária, ele deve passar, as matérias vão passar pelas comissões já, né, padrão da Câmara, do Senado, então talvez tenha um trâmite um pouco mais lento. Mas a ideia é que a gente possa entregar e também resultar essa aprovação seja feita ainda esse ano. Bom, e você acha que que o setor vai conseguir? Como é que você sente o êxito das suas demandas? Eu acho que nós estamos unidos, não existe muitas diferenças, nós temos talvez pequenas interpretações distintas, né? Algumas entidades têm feito uma referência de que o sistema de alimentação fora do lar, aquilo que conseguiu, deve ser idêntico à parte da hotelaria. É importante esse entendimento pontual, porque a reforma tributária é um problema que se irradia de muitas maneiras. Então, é fundamental, e isso é natural, né? É uma cipoada, uma nomenclatura de impostos estaduais, como era o ICMS, com versões diferentes em cada estado da federação, em cada estado brasileiro, juntarmos tudo isso numa única tributação. Então, pequenas nuances de substituição tributária, de processos que envolvam alterações aqui e acolá, tem que ser pensado no conjunto, né? Acho que todas as tentativas de tentar faz parte do empresariado pagar o menos imposto possível. Isso é natural e se exige isso do empresariado. E, logicamente, cabe à Receita cobrar no mais possível. Então, esse ponto de equilíbrio entre dessas duas forças é que nós chegamos no momento ideal ou na fórmula ideal. Então, acho que nós temos que ter um pouco de cuidado agora na análise desse trâmite. Nós, da Federação, contratamos um escritório tributário agora nessa fase do segundo semestre para nos auxiliar no tocante a esse entendimento, apesar de termos dentro da própria CNC colaboradores e tributaristas de muito peso. O Cito Alvarenga, que está lá conosco, é muito importante. Esse assunto dentro da CNC tem sido tocado pelo vice-presidente Leandro, com muita cuidado, com muito cuidado. Então, acho que a CNC tem feito um trabalho fantástico e a Federação, na sua especificidade, tem acompanhado isso e tem, junto com as outras entidades, procurado entregar o melhor para o nosso empresariado. No momento de grande dificuldade que nós vivemos, na pandemia, pela primeira vez, quem acompanha historicamente o nosso setor, 40 anos como você, a gente conseguiu ver uma mobilização do setor, chegando a levar mais de 500 pessoas a Brasília, todas as entidades falando unissionamente. Enfim, como diria, fizemos bonito. Você acha que a partir de 2025 nós vamos conseguir manter esse impulso de cobrar, de exigir os direitos do setor? Eu acho que o empresariado percebeu não pela primeira vez, mas isso nós temos exemplos de empresários que se dedicaram à vida pública, né, com muito afinco e muito êxito, sim, né? Sim. Mas o empresário tem que perceber que é possível conciliar entre a atividade empresarial e a atividade pública. Alguns de nós já entronizaram isso e têm ambições políticas para frente, muito válidas, eu acho que podem vir a colaborar e muito, né? Mas é importante a gente ter um diapasão ali de um equilíbrio entre o que a gente não descuida, como você fez uma pergunta anteriormente, do nosso negócio para poder se dedicar não só empresarialmente na atividade sindical, mas publicamente exige muito mais, né, eu diria. Então, acho que a gente tem que, lógico, despertar
interesses de pessoas, empresários que queiram se dedicar à vida pública, direito e devem ser incentivados, porque, logicamente, que o empresariado na vida pública ele tem a percepção, noção da sua responsabilidade no tocante a exercer esse cargo, para ajudar os mais necessitados, mas também de prover um ambiente econômico, né, sustentável, que provém justamente empregos, desenvolvimento e uma economia razoável e racional e do século que nós vivemos, sustentável, totalmente, né, hoje virtual, né, estamos caminhando para uma especialização agora da inteligência artificial que nos exige muito e que, logicamente, tem que vir para a política também, tem que graçar nesse aspecto. Então, acho que procurar lideranças ou procurar pessoas que queiram se dedicar a isso e possam, é fantástico, deve ser incentivado e eu vejo com muito propósito isso. E oxalá a gente consiga os melhores nomes para poder fazer isso. Alexandre, vamos fazer um break agora? Tá. Eu queria falar um pouco agora da sua família. Falamos da empresa, falamos do sindicato, sua esposa Miriam e seus filhos Gabriel e Amanda. Aliás, Gabriel, agora fiquei vendo, seu sobrinho também é Gabriel. A família gosta de um Gabriel. Gosta. O Gabriel da minha irmã foi feito em homenagem ao meu pai, né, avô dele, desse Gabriel de lá. Na verdade, ele não é Gabriel, ele é Gustavo. Ele é Guga de Gustavo, mas é Gustavo Gabriel de Abreu Wisniewski. Então, o Gabriel mesmo é o meu filho. Gabriel cursou hotelaria em Lausanne. Fiz questão que quando ele teve a opção de que estudos queriam seguir, ele manifestou no primeiro momento que queria seguir a hotelaria. Provei, o Lausanne naquela época estava... Lausanne hoje é muito mais do que era naquela época, alguns anos atrás, mas ainda era um nível de excelência, fantástico. Lausanne e Cornell sempre foram as duas melhores escolas. O Heraldo estudou lá, se não me engano. O Heraldo, O Heraldo é originário de Lausanne também. Acho que influenciou um pouquinho nisso, nessa decisão. Mas ele foi para lá durante os 6 primeiros meses, você fica internado, depois tem que se virar, né, procurar os formandos que saem lá, liberam apartamentos para que essa nova turma de estudantes assuma esses apartamentos. Então existe uma troca, né, uma energia na cidade muito interessante. Lausanne é um local paradisíaco, eu diria, e a escola de Lausanne se desenvolveu muito, inclusive com expertise também muito mais matemático, mais de grande impulsionamento na área, né, de controles, como o Cornell tinha nos Estados Unidos. E hoje são escolas que são de referência mundial, as duas, a visão americana de hotelaria com a visão suíça de hotelaria, acabam se equivalendo com as suas peculiaridades aqui e acolá, que fazem uma distinção em prol do melhor gestão. Então ele fez 4 anos lá, voltou para o Brasil, havia uma dúvida do que ele ia fazer, mas aí ele tinha uma namorada firme, ele acabou fazendo um período sabático, viajou pelo mundo, normalmente na Ásia e no Oriente Médio, conheceu 20 e poucos países que ele não conhecia. Quisera eu ter feito essa possibilidade. E ele está bem. Aí havia uma dúvida sobre o que ele ia fazer. Ele acabou, apesar de eu ter oferecido que ele pudesse trabalhar comigo, nunca obriguei isso a ele. Ele acabou optando por trabalhar em empresas. Hoje ele trabalha numa empresa americana de controle de rede, que faz todo um processo de acompanhamento. Ele trabalha dentro da realidade do nosso mundo, ele trabalha no Rio de Janeiro, remotamente, dentro de casa, ganha em dólar e trabalha numa empresa americana com sede no Texas, em que ele é responsável pela América do Sul, da gestão dessa empresa. Ou desenvolvimento de clientes nessa empresa e atendimento à clientela nessa empresa. Minha filha desenvolveu mais um período de expertise. Ela cozinha muito bem, é vegana, então ela desenvolveu um site de atendimento vegano no primeiro momento. E aí trabalhou durante um tempo aqui no Brasil, até que ela quis fazer uma extensão universitária para marketing voltado para alimentação fora do lar. E aí havia na Espanha um curso muito bom, ela acabou indo para a Espanha. Lá ela fez o curso, se firmou, conseguiu um emprego, ela tem uma formação muito boa em inglês. Ambos fizeram a escola suíço-brasileira. Então eles dominam bem inglês e francês, e ainda tem um pouco de alemão também para poder desenvolver. Então eles conseguiram emprego lá. Ela trabalha hoje, mas acabou trabalhando por uma situação totalmente diversificada. Ela trabalha para uma empresa canadense de origem que
desenvolve softwares para impressoras, né, impressoras formais, não impressoras digitais, que fazem peças para avião e também peças para produtos médicos, para grandes laboratórios, para empresas de aviação também. Então, ela está baseada em Madrid, ela é responsável ela agora está tirando as férias da chefe dela, que é uma francesa, então ela é responsável pela área de vendas e back-office de vendas na Europa. Está muito bem. Minha esposa, ela era uma arquiteta, é arquiteta, mas ela estava com projetos muito interessantes, ajudou muito no hotel, fez toda uma redecoração, um retrofit, participou muito, além de ter outros. Ela tinha um escritório, ela era do interior do Rio Grande do Sul, Então ela desenvolveu um projeto lá, veio para o Rio de Janeiro, montou um escritório aqui no Rio, primeiro em Porto Alegre, depois no Rio. E aqui ela tinha clientes, estava crescendo até que foi diagnosticada com uma doença extremamente grave, que é uma doença de origem genética, infelizmente, demência frontotemporal. E aí ela teve que se afastar, tem hoje um quadro grave dessa doença, uma doença evolutiva, ainda irreversível, ainda incurável. Hoje está amparada, nós estamos dando todo um amparo para ela em casa, está em home care. Mas é um processo que vai correr o seu tempo. Então ela só é muito amada por nós e atendida, mas ela vai ter o seu decurso num prazo que Deus entender que ela tem que ficar conosco. Todos os seus amigos, todos que te acompanham esses momentos que você vem vivendo já faz algum tempo, né? E todos sempre torcendo para que... Nada vai faltar para ela, né? Vamos ver aqui como é que essa coisa vai. Bom, vamos voltar um pouco para nós. Como você vê a relação da nossa indústria, a indústria de eventos e turismo, com os poderes públicos? E o que pode melhorar? Eu acho que nós crescemos durante a época da pandemia, o setor de eventos, que foi, junto com o turismo, que foi um dos que mais sofreram, com certeza, sofreu muito mesmo, permitiu esse setor se reinventar, se repotencializar, trabalhar unido, que é fundamental isso. Conseguiu, o PERS, devemos ressaltar aí a ABRAP, que fez um trabalho fantástico, e também junto com as outras entidades. Eu acho que isso permitiu uma união assim, inigualável e que nunca tínhamos visto, então foi fundamental. Isso permitiu também estar num estágio de conscientização do que a gente pode fazer mais, claro. Então, esse trabalho que está sendo reproduzido na reforma tributária, seguindo o mesmo caminho de união, de trabalho em conjunto, ele pode sofrer pequenos percalços, pequenas visões diferentes aqui e acolá, mas eu acho que está indelével que nós temos que reconhecer a nossa própria força em conjunto. E se nós trabalharmos em conjunto, nós somos muito mais fortes, com certeza, e vai conseguir provar, através de emprego crescente, resultados práticos em termos de arrecadação de impostos, desenvolvimento econômico e um sistema de descobrir novos nichos de mercado, que esse setor é um setor fundamental. O setor de eventos, ele é crucial para o Brasil, ele tem um papel a cumprir e ele tende, inclusive, a trazer vetor das novas tecnologias, um sistema de desenvolvimento a partir de redescobertas ou de atuações que são assim, importantes para estarem de conhecimento de toda a sociedade. E os eventos, como feiras, congressos, eles são a porta natural dessa visibilidade. Então, e também a parte acadêmica, eu acho que a academia faz um trabalho fantástico desse revisão de todo esse processo, da junção de esforços de pessoas icônicas que podem trabalhar em prol disso. É essa junção da academia com a prática, com a praxis do setor de turismo é que resulta hoje que é um setor dos mais pujantes e que tem desenvolvido, tem colaborado muito para o Brasil crescer. Nós tivemos uma reunião essa semana passada, em São Paulo, durante o evento da UBRAF, e uma das coisas que voltou à tona foi o problema da necessidade de uma reforma trabalhista que atendesse o nosso setor. Isso a gente começou a discutir lá atrás, mas daí o problema da reforma tributária ficou tão grande que a gente acabou, isso aí ficou meio parado. Mas uma das coisas que a gente conversou lá é retomar esse processo. Inclusive, uma das sugestões, eu queria saber a tua opinião,
se você tem opinião, se não tiver, fica tranquilo, é de se criar o MEI dos eventos do turismo, quer dizer, o MEI para nós. Porque o MEI, que muita gente hoje usa o MEI para poder resolver o problema, mas na realidade não está contemplado, né? Não está contemplado e não atende especificamente, porque o MEI uma jornada de 24 horas, porque em outros setores você tem uma jornada de 24 por 36, mas no nosso setor não dá uma 24 por 36, porque muitas vezes a feira acabou aqui, você vai fechar a feira 3 dias depois e você tem que estar o funcionário tem que estar lá para poder desmontar a feira. Então você tem a área de garçons, por exemplo, quer dizer, além do que o mesmo funcionário trabalha para N empresas, às vezes até simultaneamente ou logo concomitantemente. Vocês têm algum estudo? Como é que você vê a possibilidade da gente trabalhar para conseguir isso? Bom, devemos ressaltar primeiro que isso é uma trajetória que já vem desde alguns anos, quer dizer, quando se instituiu o Simples no Brasil, nós conseguimos adequar a questão tributária para uma questão das empresas chamadas EPP, né, que são as empresas de pequeno porte, que possibilitou depois a gente evoluiu ainda mais para o MEI. O MEI é a solução adequada, desde que esteja contemplada nas suas potencialidades ou nas suas possibilidades, né, ou seja, legalmente contempla uma série de atividades que hoje possam ser desenvolvidas, que se adapta melhor ao setor de eventos. Eu não é a minha militância, mas eu vendo de fora e vivenciando isso muito próximo. Você não tem condição de uma empresa, né, seja ela em lucro real ou presumido, ter uma estrutura de mão de obra devido à legislação hoje que nós temos, de ter esses funcionários todos sob o seu cabedal, sob suas folhas de pagamento. É inviável. Então, a prestação de serviço, de subcontratação, e aí a melhor forma é através da MEI, que é a microempresa individual, ela é a forma adequada da gente poder atender esse processo de maneira exitosa, eficaz e de resultado prático coerente e racional. O que nós temos que fazer é ampliar um pouco, e isso é um trabalho de todos nós, claro, ampliar o escopo de empresas do MEI para prestar esse serviço. Eu diria até talvez que hoje, alterar um pouquinho a regulamentação do MEI para entender a sazonalidade que existe em alguns momentos, etc. Aí é uma questão que envolve não só a adequação tributária, mas a adequação trabalhista sobre esse processo. Porque hoje em dia, eu te diria, com a autonomia que o funcionário tem, por exemplo, os motoristas de aplicativo, hoje a realidade de trabalhar sob uma égide de uma plataforma é uma realidade presente, né? Você tem aí uma presença marcante de pessoas que são autônomas, trabalham como Airbnb, como Uber, etc., que fazem a realidade do que é essa nova empregabilidade ou esse novo desenvolvimento dessa pessoa ser autossustentável através da geração de clientela por plataformas. Eu acho que o MEI, para eventos, teria que seguir uma linha semelhante, ou seja, as empresas podem se organizar enquanto plataformas e demandam esses funcionários para poder atender esse serviço. Mas esse funcionário MEI, ele tem que estar com a especificidade definida na sua composição, que a legislação trabalhista não prevê ainda. Então, acho que a grande conquista hoje é você fazer uma adequação trabalhista, porque o MEI contempla essas funções e respeitando a questão do evento. O evento, como você falou, ele tem peculiaridades, ou seja, o hiato de tempo que a pessoa tem que se dedicar, mas sendo ela funcionário é mais difícil. Mas sendo ela MEI, ela mesmo vai fazer seu quadro de trabalho, a sua carga de trabalho, a sua escala de descanso. Então é questão de ajuste entre a realidade do que é a peculiaridade ou a especificidade do evento com a legislação trabalhista e também a questão tributária que envolve essa remuneração desse colaborador. Caminhando para o final, fruto de toda essa atuação, por 2 anos consecutivos você foi eleito Personalidade do Ano Prêmio Caio. Em 2021, foi anunciado como líder da indústria de eventos pela Revista dos Eventos, que reconheceu as personalidades que mais contribuíram para o crescimento do setor nos últimos 15 anos. Em agosto de 2023, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso lhe concedeu o título de cidadão mato-grossense. Por vários anos, a Panrotas o listou entre os melhores do turismo. Esqueci de algum? Não. Vocês sabem uma coisa? É claro que isso nos motiva, nos impulsiona para poder trabalhar em prol cada vez mais da nossa atividade, mas a gente tem que reconhecer que isso ajuda
mas que a gente faz um trabalho que ele é finito, que ele, em algum momento tem que ser, nós temos que nos afastar para poder dar, como eu falei, a sucessão de novas gerações. E vários, eu tive realmente agora, recente, na Paraíba, eu tive título de cidadão paraibano, cidadão de João Pessoa também, em Campina Grande também fui outorgado com outro título também. Mas tudo isso são processos passageiros, que é um reconhecimento do nosso trabalho, que não é só nosso, é um trabalho de uma equipe. No caso da federação, que depende muito dos sindicatos na base, é um trabalho conjunto entre o sindicato, que pode ter uma representação municipal, intermunicipal, ou às vezes até estadual, e a federação, e não esquecendo que a CNC está por trás desse pano de fundo também. Então, esses outorgas, prêmios, esses reconhecimentos, que nos envaidecem, nos gratificam, é muito mais motivador para continuarmos o nosso trabalho. Mas também nos alertam que nós temos aí, que em algum momento, a gente vai ter que escolher bem o sucessor e fazer com que a federação, que está acima de todos nós, no nosso caso, a federação é muito maior que qualquer um de nós, dirigentes ou diretores, e ela sim que tem um papel a continuar e que merece continuar e tem um trabalho a prestar à sociedade. Em função do que você disse, e lembrando do nosso saudoso e querido, recém-falecido João de Simone, companheiro de academia, É verdade. ele ensina, os incentivos são causadores, está bem na linha do que você falou, os incentivos são causadores do estado de motivação, constituindo-se numa força motriz que desabrocha quando algum esforço apoia em movimento. Os incentivos também ajudam a impulsionar, provocando e estimulando ações que mudam positivamente o seu comportamento. E você retratou bem, falou bem isso. Parece que você estava lendo o João de Simone. Simone era um exemplo para todos nós, um homem de área de eventos fantástico. Deixou muitas saudades, mas tem muitas respostas e caminhos que podem ser seguidos e devem ser seguidos. Bom, alguma coisa que você gostaria de falar com encerramento? Eu acho que primeiro foi uma honra estar aqui com você. Né? Acho que aqui a gente deu um depoimento verdadeiro, singelo, mas extremamente crível, que isso é importante. Né? Sob a tua orientação a gente consegue entregar muito. Eu quero te parabenizar pela gestão da academia, tem ido maravilhosamente bem. A questão da certificação foi um passo importante na nossa atividade. E para mim é uma honra estar aqui, poder colaborar e me chame sempre que for necessário. Para mim também é muito gratificante estar na academia, que é uma maneira também da gente poder juntos pensarmos soluções e colaborarmos também com caminhos e indicações, como o próprio Simone ele teve na sua gestão, ou melhor, durante a sua existência, e também outros próceres do nosso setor, o próprio Heraldo, que foi meu vetor para entrar na academia. O Heraldo deixou sempre muitas saudades e ele é uma referência para todos nós. Muito obrigado. Eu ia falar nisso, o Alexandre é acadêmico, porque a gente fala que a Academia Brasileira de Eventos e Turismo, foi seu vice-presidente por 2 anos e tem uma atuação muito forte dentro da academia. Quero agradecer a todos. Estivemos aqui entrevistando Alexandre Sampaio, um ícone do setor de turismo, principalmente, mas também de eventos, porque ele impulsiona, ele dá apoio muito grande aos eventos. Então, eu queria agradecer muito, agradecer a todos que estão nos assistindo e até o próximo Portal Eventos Bill. This is the future.